Sejam bem-vindos ao curso Mapas Mentais para Concursos Públicos. Nesse curso, você verá todo o conceito de mapas mentais e será capaz de produzir, estudar e revisar seus mapas mentais para concursos públicos. Você verá que essa é uma ferramenta essencial para seus estudos e aumentará e muito o seu rendimento. Dando continuidade ao nosso curso, veremos agora os mapas mentais feitos à mão. Esse é um módulo extra onde vamos fazer juntos alguns mapas mentais feitos à mão, passo a passo, desde quais materiais vamos precisar até a confecção dos mapas. Vamos lá! O que é preciso para fazermos um mapa mental à mão? Será necessário uma folha de papel em branco na horizontal, canetas e lápis coloridos. E o tema será mapas mentais. Vamos colocar as palavras-chave que representam esse tema. Palavras-chave. Nosso tema, mapas mentais. E para que servem os mapas mentais? Eles servem para aprender, também servem para organizar e servem para inovar. Agora que nós já escrevemos as palavras-chave que representam os mapas mentais, vamos colocar os ramos grossos e coloridos. Vamos desenhar as imagens-chave, aquelas imagens que vão representar as palavras-chave. Concluímos aqui o nosso primeiro mapa mental, mas vamos estar fazendo outros. Até mais! Iniciando a aula 2 de mapas mentais feitos à mão. Será necessário uma folha de papel em branco na horizontal, canetas e lápis coloridos. A proposta desse mapa é fazer ele simultaneamente com a leitura de um trecho constitucional. Então, basicamente, você vai anotar as palavras principais, ou seja, as palavras-chave, e depois você vai finalizar o seu mapa. Esse mapa tem que ser muito rápido, pois a leitura é rápida. Então, mãos à obra e vamos fazer esse mapa. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: Inciso 1. A soberania. Inciso 2. A cidadania. Inciso 3. A dignidade da pessoa humana. Inciso 4. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Inciso 5. O pluralismo político. Finalizando esse mapa de confecção simultânea com a leitura da lei, temos os fundamentos da República Federativa do Brasil,
o Soci de Vaplu, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valorização do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Com isso, finalizamos mais um mapa mental feito à mão. Até a próxima! Vamos dar início agora à aula 3 de mapas mentais feitos à mão. Proponho que você faça o seu mapa mental com o tema central futuro. Eu vou estar fazendo o meu e demonstrando como pode ser feito esse mapa à mão. É bem simples e bem legal. Mãos à obra. Será necessário uma folha de papel em branco na horizontal, canetas e lápis coloridos. Bom, vou iniciar o meu mapa mental. Faça o seu também. Vou colocar a palavra-chave futuro dentro de uma lupa. É como se eu tivesse a oportunidade de visualizar o meu futuro. Então, essa imagem é muito interessante para uma imagem central. Uma lupa. E dentro dela, a palavra futuro. Agora, após desenhar essa lupa, eu vou começar a desenhar os ramos do meu mapa mental. No primeiro ramo, vou colocar o mais importante para mim, a família, e vou estar desenhando a minha família. Já no segundo ramo, vem o trabalho. Eu sou um funcionário que mexo com blocos de cimento, então eu vou estar desenhando vários blocos simbolizando o meu trabalho. Se você é um dentista, você vai desenhar o que simboliza o seu trabalho. Se você é um professor, o que simboliza o seu trabalho. No terceiro ramo, vou estar desenhando o amor e simbolizando, vou estar desenhando um coraçãozinho. Já no quarto ramo, eu vou colocar os esportes, que para mim são muito importantes. De um lado, a musculação, do outro, o futebol. Então, eu vou estar fazendo dois desenhos. Quando você tiver um ramo puxando para uma palavra-chave que simboliza vários desenhos, não tem problema, você faz vários desenhos para aquela única palavra. Por fim, no último ramo, a tão sonhada aprovação em concursos públicos. E se esse é o mapa do meu futuro, por que não? Vou ser o primeiro colocado. Vamos fazer uma análise do mapa mental feito à mão. O tema proposto foi o futuro. Logo, a palavra central, a palavra-chave mais importante é o futuro. O desenho central foi uma lupa, pois ela espelha a possibilidade de visualizar um futuro distante. Os ramos são grossos e coloridos. Isso é muito importante no seu mapa mental. E esses ramos ligam várias palavras e imagens-chave. Nós temos aqui a família e o desenho da família, o trabalho e o desenho do trabalho, a aprovação e o desenho da aprovação, os esportes e os desenhos dos esportes, o amor e o desenho do amor. Em tela, um mapa mental feito à mão, completo, fácil de visualizar e de rápida revisão. Com isso, concluímos mais uma aula de mapas mentais feitos à mão. Bons estudos e até a próxima! Vamos analisar mapas mentais de raciocínio lógico. O primeiro mapa mental de raciocínio lógico são os conectivos lógicos. Vamos conhecê-los. Nós temos a negação e como símbolo nós utilizamos esse til ou essa cantoneira e algumas provas trazem o não mesmo. Temos também a conjunção e como símbolo nós podemos utilizar a própria letra E ou o símbolo dele. Temos a disjunção inclusiva, o símbolo é o Vzinho ou o ou. Temos a disjunção exclusiva, aí o símbolo é parecido com a inclusiva, ó. Só que nós temos um traço embaixo. Em vez de ou, é ou. A condicional, que é a mais famosa e também a mais cobrada em concursos, e o símbolo é essa seta, e lê-se se, então, eu vou trazer exemplos, né?
E temos, por último, a bicondicional, que o símbolo dela é uma seta para um lado e para o outro. Vocês vão ver lá na frente que essa bicondicional equivale a duas condicionais conectadas pelo conectivo e. Claro que eu vou explicar os detalhes para você entender. Inclusive, essa é a questão mais recorrente em provas de concurso. Então, finalizando aqui a bicondicional, lê-se se e somente se. Uma proposição é uma oração declarativa, que ela pode ser verdadeira ou falsa, mas não as duas. Isso aqui é um conceito importantíssimo, trazido aqui de forma de mapa mental, onde você tem a clara percepção que a proposição ela tem que ser declarativa, eu tenho que declarar algo, e eu tenho que valorar, tenho que poder valorar em verdadeiro ou falso. Nós só temos essas duas opções. Veremos mais à frente do nosso curso que os princípios da lógica trazem essa questão dessas duas opções, falso e verdadeiro, mas não as duas. Veremos com mais calma no decorrer do curso. Exemplo, uma afirmação, fui à praia. A negação dessa afirmação é não fui à praia. Esse não, ele está modificando o verbo. Então, a afirmação e a negação. Bem simples inicialmente, mas no decorrer vamos aprofundar. Não são proposições as frases exclamativas, por exemplo, que belo dia. As frases interrogativas, por exemplo, qual o seu nome? As imperativas, leia isto, aquelas ordens, né? Faça isso, vá. As optativas, e aqui nós vamos ter uma expressão de desejo, que Deus te abençoe, ou algo semelhante. E as sentenças abertas, x mais 5 igual a 10. Nós não sabemos que valor é esse daqui, ó. Se x for igual a 5, está correta a proposição. Mas se x for diferente de 5, ela vai estar falsa. Então, eu não consigo valorar em verdadeiro ou falso. Se eu não consigo definir se é verdade ou mentira, então não é uma proposição. Sejam bem-vindos ao canal Estudante Estuda. Veremos hoje uma aula de Direito Administrativo. O tema é Administração Pública. No centro do nosso mapa, nós temos o direito administrativo, em seus conceitos gerais. No direito administrativo, há uma desigualdade jurídica entre o particular e a administração pública. Temos como fonte primárias ou secundárias. As fontes primárias são as leis. Já as fontes secundárias, nós temos a jurisprudência, a doutrina e os costumes. O regime jurídico administrativo é um conjunto de regras que busca atender ao interesse público, com poderes especiais da administração. Nós temos o MEDO, que significa municípios, estados, Distrito Federal e União. Eles têm autoconstituição, autogoverno, autolegislação e autoadministração. No direito administrativo brasileiro, há um duplo grau de jurisdição, ou seja, duas instâncias. Mesmo órgão decidem a mesma matéria. Existem duas formas de jurisdição: a unicidade de jurisdição e a dualidade de jurisdição. O nosso mecanismo de controle é o sistema de jurisdição única, onde a última palavra é do judiciário. No Brasil, o judiciário é quem dá a última palavra. Com esse mapa mental, é possível analisarmos vários aspectos da administração pública. Colocando a administração pública no centro do nosso mapa mental, nós temos como atividades típicas a arrecadação, a fiscalização e o controle. E como atividades atípicas, a saúde, a educação e a pesquisa. São funções do governo, política, co-legislativas e de decisão. No Brasil, nós adotamos a jurisdição única, o sistema inglês. A apreciação do judiciário é permanente, é a última instância. Ele decide
com resposta final. Porém, essa regra possui exceções. Podemos citar o habeas data e a justiça desportiva. Como princípios básicos da administração pública, temos a supremacia do interesse público, que são prerrogativas, e a indisponibilidade do interesse público. E aqui citamos os limites e a legalidade. Os agentes públicos são pessoas físicas, ou permanentes ou temporárias, que exercem atividades em entidades e órgãos públicos. E os órgãos públicos não têm personalidade jurídica. Veremos a administração pública em seu sentido formal e material. Esse tema é recorrente em concursos públicos e de extrema importância. Vamos lá. No centro do nosso mapa mental, a administração pública. E temos dois sentidos, o sentido formal e o sentido material. No sentido formal, também conhecido como orgânico ou subjetivo, temos a administração pública, a administração direta, que são os entes federados, estados, Distrito Federal, municípios e União, e a administração indireta, que são as autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações públicas. Aqui nós temos um conjunto de órgãos e pessoas jurídicas no exercício da função administrativa. É mais restrito. É o adotado pelo Brasil. É possível verificar nesse sentido as políticas públicas, a função política e as diretrizes governamentais. Por outro lado, temos o sentido material, também conhecido como objetivo ou funcional. É mais amplo. Aqui nós temos as atividades finalísticas, o fomento, a intervenção, o serviço público e a polícia administrativa. Com esse mapa mental, é possível analisarmos os sentidos material e formal de administração pública. Com isso, finalizamos a nossa aula de Direito Administrativo. No centro do nosso mapa mental estão os direitos fundamentais e veremos agora uma introdução. A aplicabilidade dos direitos fundamentais é imediata, porém alguns possuem eficácia contida. Eles podem ser objeto de emenda constitucional, mesmo as cláusulas pétreas. Porém, quando se tratar de cláusulas pétreas, não pode tender à abolição delas. Isso é proibido. Não são absolutos, pois podem ter restrições, se necessárias, adequadas e na medida certa, e em situações de estado de defesa e estado de sítio. Em um conflito de interesses entre direitos fundamentais, vai depender da análise do caso concreto. Um não prevalece sobre o outro, pois eles têm a mesma hierarquia, pois ambos são constitucionais, ou seja, um não exclui o outro. Temos uma diferença entre direitos e garantias. Direitos são bens e vantagens na Constituição. Por exemplo, direito ao juiz natural. Já as garantias asseguram o exercício do direito. Por exemplo, os remédios constitucionais. Os direitos fundamentais aplicam-se também aos estrangeiros, mesmo que sejam turistas, e às pessoas jurídicas. No centro do nosso mapa mental estão os direitos fundamentais, e o que queremos saber são as suas características gerais. Eles são imprescritíveis, inalienáveis, irrenunciáveis, invioláveis, universais, se aplicam a todos, efetivos, interdependentes, complementares, relativos, não podem ser aplicados de forma absoluta, e têm eficácia vertical e horizontal. Vertical é em relação ao Estado, já horizontal é em relação aos particulares. Os direitos fundamentais podem ser classificados em 4 gerações ou dimensões, conforme a doutrina majoritária. A primeira dimensão, ou geração,
são as liberdades políticas, os direitos políticos, direitos civis, e a palavra-chave é a liberdade. O histórico é a Magna Carta de 1215 e o Bill of Rights de 1688. Já a segunda geração ou dimensão são os direitos sociais, culturais e econômicos. Como histórico, temos a Revolução Industrial, a Constituição de Weimar de 1919 e o Tratado de Versalhes. E como palavra-chave temos a igualdade. Na terceira geração, temos os direitos coletivos e a palavra-chave é solidariedade. Finalizando, temos outras classificações doutrinárias que podem classificar quarta geração, quinta geração, mas para tópicos relevantes de prova, o mais importante é sabermos a primeira geração, a segunda e a terceira: liberdade, igualdade e solidariedade. Esses são os tópicos mais importantes desse tema. Iniciaremos pelo direito à vida, e ele tem duas concepções: o direito de manter-se vivo e o direito de ter uma vida digna. Importante saber que não fere o direito à vida as pesquisas com células-troncos embrionárias e nem o aborto de feto anencéfalo. No Brasil, é vedado a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Então, muita atenção, porque se a prova perguntar se a pena de morte é 100% proibida, a questão está errada. A pena de morte é vedada, porém, há uma exceção, o caso de guerra declarada. O princípio da igualdade, ou também conhecido como o princípio da isonomia, iguala homens e mulheres nos termos da Constituição. Igualdade é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades. Por isso que é permitido a discriminação positiva. Como exemplo, podemos trazer as vagas para pessoas com deficiências em concursos públicos. O princípio da legalidade diz que para a administração pública, o administrador só pode fazer o que é permitido em lei. Já o particular pode fazer tudo que não for proibido em lei. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. E é importante saber que o princípio da reserva legal é quando se exige lei formal. Exemplo, a lei definirá algo. Sempre que tiver isso, a lei definirá, a lei vai traçar, enfim, coisas semelhantes, isso quer dizer que há exigência de lei formal. E nesse instante temos o princípio da reserva legal. Ninguém será submetido a tortura e nem a tratamento desumano e nem degradante. Temos aqui a liberdade de expressão. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. O direito de resposta será proporcional ao agravo e gerará indenização por dano material, moral ou à imagem. Quanto à liberdade profissional, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Por fim, temos o direito à privacidade. Ele é aplicado mesmo para pessoas públicas e a sua violação gera indenização por danos materiais, morais, e essas indenizações podem ser cumulativas. Vamos falar um pouco sobre religião. O Brasil é um país laico. Isso significa que não possui religião oficial. A assistência religiosa, nos termos da lei, será garantida nas entidades de internação civis e militares. A liberdade de crença garante proteção aos locais de cultos e suas liturgias. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se
de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Essa norma tem eficácia contida. Explicando um pouco melhor esse pedaço, devemos saber que ninguém será privado de direitos por esses motivos aqui, ó. Crença religiosa, convicção filosófica ou política. Porém, se o indivíduo utilizar da crença religiosa, da convicção filosófica ou política para se esquivar das obrigações legais que são a todos impostas e ainda se recusar a cumprir uma prestação alternativa que será fixada em lei, aí sim ele será privado de direitos. Vamos falar sobre casa e vamos interpretar de forma extensiva. Por exemplo, o local de trabalho vai ser considerado casa, um quarto de hotel vai ser considerado casa. Então, nós vamos interpretar extensivamente a casa como locais de trabalho, quarto de hotel, enfim, local onde a pessoa se encontra habitualmente. A casa é asilo inviolável do indivíduo, essa é a regra. Não podendo ninguém entrar em sua casa sem a sua permissão, salvo a qualquer hora, durante o dia, durante a noite, não importa, no flagrante delito, em caso de desastre ou para prestar socorro. E aqui nós temos um detalhe, ó, só será permitido durante o dia por determinação judicial. Então, à noite, não pode adentrar-se à casa do indivíduo, mesmo com determinação judicial. Só poderá entrar à noite nesses casos aqui, ó, flagrante delito, desastre, prestar socorro. Ou se o indivíduo deixar. Se o indivíduo permitir que você entre, aí não há problema. Porém, se ele se negar, aí você vai ter que observar isso aqui. A qualquer hora nesses 3 casos e apenas durante o dia por determinação judicial. A título de exemplo, vamos analisar o mapa mental do IPTU, Importante Imposto Municipal. Vamos lá, vamos iniciar a leitura desse mapa juntos. Tá vendo todas essas pernas aqui? Cada perna dessa vai puxar para uma característica do IPTU. Vamos lá. Vamos começar. A finalidade do IPTU, em regra, é fiscal. A exceção é extrafiscal. A incidência do IPTU são imóveis em área urbana. E aqui nós temos uma exceção importantíssima. Não incide IPTU e, consequentemente, vai incidir ITR, que é o Imposto de Competência Federal da União, imóveis com exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária, agroindustrial, mesmo em área urbana. Então, isso aqui é um detalhe muito importante. É proibido, por decreto, atualização monetária superior ao índice nacional. Aqui veremos a progressividade no tempo do IPTU. Qual o objetivo? Estimular a função social do imóvel em áreas incluídas no plano diretor por lei específica municipal, mais lei federal. O município vai exigir do proprietário adequado aproveitamento da propriedade, sob pena, nessa ordem, então nós temos que seguir a ordem que está aqui, de parcelamento, edificação compulsória, em segundo lugar, IPTU progressivo no tempo, essa é a progressividade extrafiscal do IPTU, e desapropriação. Na desapropriação, temos alguns detalhes importantes. O pagamento dela é mediante a títulos da dívida agrária, previamente aprovado pelo Senado Federal, resgate em até 10 anos, de parcelas iguais, anuais, sucessivas e assegurado o valor da indenização e os juros legais. O IPTU é sujeito, em regra, à anterioridade e à noventena, porém, quanto à base de cálculo, é uma exceção à noventena. Zona urbana. É definido em lei municipal. O requisito mínimo para ser zona urbana são de 2 melhoramentos. Esses melhoramentos aqui, ó, construídos e mantidos pelo poder público. Meio-fio ou calçada com canalização de águas pluviais,
abastecimento de água, sistema de esgoto sanitário, rede de iluminação com ou sem posteamento para distribuição domiciliar, escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 km, considerada do imóvel, né? É considerado também como áreas urbanas as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana, mesmo que esteja fora da área urbana. São os loteamentos aprovados destinados à habitação, indústria e comércio. Não está condicionado à existência dos melhoramentos aqui de cima. É constitucional a lei do município que reduz o IPTU sobre o imóvel ocupado pela residência do proprietário que não possua outro imóvel. Imóvel urbano em área de preservação permanente não impede a incidência de IPTU sobre toda a área do imóvel, pois não gera cerceamento total da disposição, utilização ou alienação da propriedade. A Emenda Constitucional 29 de 2000 trouxe a progressividade fiscal do IPTU, com base no valor do imóvel, progressividade das alíquotas do IPTU. É inconstitucional lei municipal antes da Emenda Constitucional 29, que estabelece alíquotas progressivas para o IPTU, salvo para cumprimento da função social da propriedade, e fixação de progressividade do IPTU em função do número de imóveis do contribuintes. Também é proibido. Então, para melhorar aqui essa regrinha, a progressividade fiscal, após a Emenda Constitucional de 29, com base no valor do imóvel, e a progressividade extrafiscal desde a promulgação da Constituição com base no tempo. Quem obtiver a posse de forma precária do imóvel não vai ser sujeito do IPTU, pois nasce com abuso de confiança. Aqui nós não temos o animus domini. A posse é injusta. Seria a pessoa que aluga o imóvel e não quer sair do imóvel. Está ficando lá dentro e não quer sair de forma nenhuma. E o proprietário quer o imóvel e a pessoa não quer sair e ela quer se fazer como dona. Então o IPTU para essa pessoa não é válido. Ela não é sujeita passiva do IPTU. O legislador municipal, ele que vai eleger o sujeito passivo do IPTU. Sujeito passivo do IPTU são aqueles responsáveis pelo pagamento. É o promitente comprador, o promitente vendedor e o responsável. Contribuintes do IPTU: proprietário, titular do seu domínio útil e possuidor a qualquer título. Observação: não são contribuintes do IPTU o locatário nem o comodatário. Para ser contribuinte, tem que ter a posse do bem imóvel com animus domini, animus definitivo, ou seja, intenção de ser dono. Aqui nós temos uma exceção interessante. A posse de uso capião gera obrigação de IPTU, porque aqui há um animus de dominação daquele imóvel, porque a pessoa já está quase virando dona quando ela entra com ação de uso capião. Então aqui é válido. O fato gerador do IPTU é a propriedade, a posse do bem imóvel, por natureza ou ascensão física, definida em lei civil, localizada em zona urbana de município. A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel. Não entra no cálculo do IPTU os bens móveis utilizados para exploração, aformoseamento, comodidade, entre outros. Quanto à alíquota, ela pode ser fiscal, em função do valor do imóvel, e pode ser extrafiscal, em função do tempo, quando a pessoa descumpre a função social do imóvel. O lançamento vai ser de ofício, porque não há participação do sujeito passivo, não há prestação de declarações e também não há antecipação de valores ao erário. Concluímos aqui essa análise do incrível mapa do IPTU, apenas a título de exemplo para você ver que é possível revisar mapas gigantescos em pouco tempo. Até mais! Vamos a um exemplo de mapa mental de direito tributário. São as receitas. Nós temos dois tipos, as receitas derivadas e as receitas originárias. As receitas originárias,
advém da exploração do patrimônio do Estado. Não há poder de império e a fonte é o contrato. Já as receitas derivadas são oriundas do patrimônio do particular, através da coação. Aqui prevalece o direito público. Há poder de império. Sua fonte é a lei. O maior exemplo são os tributos, são típicas receitas derivadas. E lembre-se, assunto estudado e mapeado é assunto garantido e lembrado em prova. Na aula de hoje, você aprendeu um pouco mais sobre os mapas mentais e como eles podem te ajudar na sua memorização. Se você quer se aprofundar nas técnicas de estudos de alta performance aliadas ao meu método de estudo, o QR2, basta acessar o nosso site aqui embaixo, www.estudanteestuda.com.br. Então é isso. Se gostou do vídeo, deixa seu like e faça um comentário, além de se inscrever no nosso canal e ativar o sino para você receber mais conteúdos como esse. Até mais!